Olá, curiosos, curiosas e amantes do mistério. Hoje, pegando o gancho do último vídeo sobre aeroportos perigosos, você vai descobrir sobre um dos mistérios mais estranhos que aconteceu no mundo, um que até hoje ninguém deu uma explicação realmente viável e que as autoridades suspeitamente tentaram mantê-lo discreto. Prepare-se porque hoje vamos ver o incrível caso de um avião que pousou com cadáveres após 35 anos de decolagem. O tema do vídeo é uma dessas histórias urbanas de mistério, que os seguidores do sobrenatural provavelmente estão muito familiarizados. O misterioso caso do voo 513. Antes de começar, não custa nada. Deixe seu like e inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar sempre por dentro do novo conteúdo. Sério, fazendo isso você nos ajuda demais, então senta o dedo no like. Agora, vamos pro vídeo. Solta a vinheta. Na manhã de 4 de setembro de 1954, o voo 513 da Santiago Airlines, um voo comercial, deixou um aeroporto no oeste da Alemanha. Passaram as horas, passaram os dias e o voo não chegou ao seu destino, simplesmente desapareceu em algum lugar no Oceano Atlântico sem deixar nenhum rastro. As autoridades assumiram que havia caído em alguma área, particularmente longe de todo o trânsito, e que os restos se perderam submersos no abismo inóspito e escuro do oceano. Como resultado desse desaparecimento, a companhia aérea da Santiago Airlines fechou suas portas em 1956 e nada mais se sabia sobre o voo 513 ou as 92 pessoas a bordo. Algumas décadas se passaram até que, numa manhã muito nublada em 12 de outubro de 1989 em Porto Alegre, Brasil, o responsável pela torre de controle do aeroporto local saiu correndo de seu posto para alertar o chefe de tráfego aéreo porque um avião se aproximava e não respondeu às instruções de voo. Em poucos segundos passou de um caso estranho para uma emergência nacional. Todas as comunicações da torre de controle foram direcionadas para o misterioso avião, instruções de emergência foram dadas a todas as aeronaves que circulavam na área para pousar em outros aeroportos por medo de um possível colapso, e a resposta daquele misterioso avião ainda estava em absoluto silêncio, mas ele estava firmemente a caminho do aeroporto. Os policiais locais e o exército chegaram ao local, bem como várias ambulâncias preparadas para qualquer cenário. Poderia ser um sequestro, poderia ser um avião que quebrou seu sistema de comunicação e eles perderam a rota, ou ele estava enfrentando um ataque iminente. Os possíveis resultados que eles imaginavam eram um pior que o outro, ainda assim nada os prepararia para o que seus olhos viriam. Naquele dia, o avião estava a algumas centenas de metros da pista. Os controladores de tráfego aéreo, que não podiam ver com binóculos, mais de um, abaixaram para processar o que estavam vendo. Um avião Super Constellation com hélices. O estranho, fora tudo o que estava acontecendo, era que aquele avião era um modelo que havia mais de 30 anos que não era mais produzido, e mesmo assim estava em boas condições, não havia fumaça nem parecia desgastado e se mantinha a uma velocidade constante em direção à pista de pouso. De repente o avião desdobra seu trem de pouso, reduz sua velocidade e começa a descer. Todos ficaram surpresos quando o avião fez um pouso perfeito e desacelerou, até que os carros da polícia pararam e as ambulâncias invadiram a pista, cercando assim o avião. Todas as pessoas esperaram alguma reação do piloto ou da tripulação. 30 segundos se passaram, 1 minuto e todos ficaram na expectativa, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e não houve reação, e então eles assumiram que algo ruim estava acontecendo dentro do avião. Mas, mesmo que isso fosse um sequestro, por que os sequestradores não fizeram suas exigências? Eles também cogitaram se haveria um problema com a porta, mas, por que nenhuma atividade podia ser vista das janelas dos passageiros? Não havia resposta, e era como se o avião estivesse vazio, mas era impossível pois dava para ver as silhuetas dos passageiros das janelas, porém ninguém se mexia. Tudo isso parecia uma grande piada, mas não tinha graça. Praticamente toda a polícia local havia sido mobilizada e os hospitais liberavam salas em caso de emergência, além de interromper todos os voos na hora e atrasar milhares de pessoas, sem falar as perdas econômicas. Os policiais entraram em ação e começaram a cortar a porta. Alguns policiais tentaram ouvir o que estava acontecendo dentro do avião, mas nada, nenhum som.
Quando conseguiram abrir a porta, encontraram horror, tudo parecia uma cena de um filme de terror. Todos os passageiros estavam sentados em seus assentos e estavam todos mortos, 90 pessoas para ser exatos, 88 passageiros e 2 comissários, e o pior é que a única coisa que restava deles eram os ossos, como se tivessem passado anos nessa posição depois que eles morreram. Todos eles tinham suas roupas, porém roupas que à primeira vista você poderia dizer que eram velhas, ou que pertenciam a uma época passada. Tudo era terrível, mas pelo menos, não havia vestígios que houve caos. Era como se a morte os tivesse pego de surpresa, sem que percebessem. Se no momento a polícia acreditou que o nível de terror em toda esta situação não podia ser maior, esse sentimento mudou quando entraram na cabine e viram o piloto e o copiloto também estavam mortos, assim como o resto da tripulação. Os esqueletos de ambos foram encontrados com seus uniformes ainda por cima e as boinas de pilotos. O avião, por ser antigo, não tinha piloto automático, então mais um mistério foi adicionado a toda esta questão que não poderia ser mais estranha. As investigações posteriores renderam alguns dados surpreendentes. Tudo parecia indicar que o avião que havia pousado era o voo 513 da Santiago Airlines, uma empresa que tinha 30 anos que tinha fechado as portas. Ao revisar os registros de aviões aparentemente perdidos ou do voo 513, eles descobriram que partiu em 4 de setembro de 1954 da cidade Aachen, Alemanha, e se dirigiu para a cidade Santiago no Chile, mas nunca chegou e acreditava-se que caiu no mar. Embora os restos mortais tenham sido procurados, nada foi encontrado e o que aconteceu, até hoje não se sabe. Existem algumas hipóteses como a do Dr. Celso Atelo, investigador do caso, que afirma que o avião entrou em uma espécie de vórtice que distorceu o tempo e o espaço. Conforme o caso foi classificado como secreto e o governo local assim como o governo alemão nunca ofereceram nenhuma interpretação oficial, porque foi classificado como secreto. De qualquer jeito, muitas pessoas que estavam na época de desembarque contaram o que viram e foi impossível silenciá-los a todos. Porém, como não houve declarações oficiais e ocultando as provas, tudo ficou como uma espécie de lenda urbana. Há algumas teorias sobre por que se queria que este incidente permanecesse oculto. A primeira era quão improvável era o caso e governos de outros países olhariam para as autoridades brasileiras com descrença. Outra teoria era ter que reviver um caso de muito tempo atrás que se acreditava encerrado e localizando os familiares daquele voo. Tentar explicar algo que mesmo eles não entenderam completamente, poderia ser muito complicado. Sem falar sobre as possíveis implicações legais que este evento acarretaria, mas muitos técnicos e pilotos que presenciaram o evento sabiam o que havia acontecido e eles sabiam que era verdade, porque muitos deles tinham passado por uma situação estranha no céu e até hoje ainda é comum. Se você se propõe a perguntar a alguns pilotos, não importa se eles são comerciais ou não, de 10 pilotos pelo menos 6 têm histórias para contar relacionadas a saltos estranhos no tempo, em que seus relógios marcavam uma hora específica e quando chegam à Terra eles têm que avançar ou atrasar seus relógios alguns minutos. Agora, vamos aos detalhes do que realmente aconteceu. Desaparecimentos de aviões e navios foram sofridos ao longo de toda a história e muitos ocorreram em lugares específicos, como o famoso Triângulo das Bermudas ou a área do mar no Triângulo de Michigan, bem como a área mágica de Comala em Colima, para citar alguns. A diferença é que aqueles navios e aviões desapareceram e nunca mais ouvimos falar deles. Porém, o caso do voo 513 da Santiago Airlines é um mistério resolvido, não só porque ele reapareceu, mas sim porque depois de muita dúvida envolvida, foi confirmado que o autor da matéria é um jornal humorístico de nome Wikiwood News, e a história não passa de uma matéria falsa voltada para o humor. De fato, essa não foi a única vez que os humoristas do Wikiwood News pensaram numa história onde um avião teria partido e pousado décadas depois. Em maio de 1985, o jornal publicou a notícia do voo 914 que teria pousado 37 anos após a decolagem. Depois, em maio de 1993 e novamente em setembro de 1999. Temos que reconhecer que essa história realmente é muito legal, assustadora e sem dúvidas daria um ótimo filme. De fato, parece até tirada de um livro do Stephen King. Mesmo sendo fake, é muito bem pensada e de primeira até dá para acreditar, porém eu queria saber: o que vocês acharam? Já tinham ouvido falar da história do voo 513? Nos digam nos comentários. Já aproveite e deixe o like e inscreva-se caso ainda não for inscrito.
Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!